A Ucrânia caminha para a vitória, segundo o número crescente de autoridades ocidentais, analistas, mídia e autoridades ucranianas. Com a guerra na Ucrânia chegando ao quinto verão, especialistas estão mais confiantes de que o país não só tomou a iniciativa, como já estaria com a vitória nas mãos. Como Patrick Tucker, editor de ciência e tecnologia da Defense One, diz, a Ucrânia não está apenas sobrevivendo à guerra exaustiva contra a Rússia. Ela está prosperando e pode estar a caminho da vitória. Mas isso é preciso? Em anos anteriores, vimos rodadas semelhantes de otimismo sobre as perspectivas da Ucrânia, que se mostraram obviamente prematuras. Por exemplo, durante a contraofensiva da Ucrânia no Oblast de Kharkiv em 2022, no início de sua contraofensiva de 2023 em Zaporizhia e no Oblast de Kherson, durante sua incursão na região de Kursk, na Rússia, em 2024, e durante a crise de combustível dentro da Rússia, causada pelos ataques ucranianos à infraestrutura energética durante o verão de 2025. Em cada um desses casos, a vantagem da Ucrânia acabou sendo temporária, e no caso da contraofensiva de 2023 e da incursão em Kursk, acabou se transformando em derrotas pesadas. Mas desta vez pode ser diferente. A Ucrânia elevou a aposta recentemente e lançou algo tão avançado que pode indicar a Vladimir Putin que a guerra terminou e não está a seu favor. Estamos falando de ficção científica, robôs de combate humanoides. Já sabemos que drones impactaram muito o campo de batalha. As forças armadas ucranianas ampliaram significativamente a quantidade e o alcance de ataques com mísseis e drones dentro da Rússia. Uma onda de novos sistemas de armas avançadas foi introduzida, e os resultados parecem justificar a confiança nas perspectivas da Ucrânia. A Ucrânia ataca diariamente infraestruturas militares, energéticas e rotas logísticas críticas da Rússia. Sua nova linha de drones de ataque médio, como o Hornet, transformou a estratégica rodovia Novorossia em Estrada da Morte. A rodovia é a principal artéria que liga a Crimeia ocupada ao território russo, passando pelas oblastes ocupadas de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Ataques ucranianos destruíram dezenas de veículos militares russos, caminhões-tanque, outros veículos, postos de gasolina, infraestrutura ferroviária e pontes ao longo da estrada. Como resultado, a Crimeia está passando por uma grave crise de combustível. Os moradores só podem pegar 20 litros de combustível por dia, formando enormes filas enquanto os crimeanos tentam conseguir o líquido precioso. As autoridades preveem o colapso total da temporada de turismo de verão, fonte essencial de receita para a península. Mas isso pode ser o prelúdio de algo muito mais dramático. A especulação entre russos e ucranianos cresce de que esses eventos não representam só um golpe econômico e de reputação para a Rússia. O número crescente de analistas agora também acredita que eles provavelmente estão preparando o terreno para uma ousada tentativa ucraniana de desembarcar tropas na península para tentar tomar parte dela, ou até mesmo toda ela. Ao mesmo tempo, drones e mísseis ucranianos de longo alcance estão atingindo cada vez mais o interior da Rússia e alvos importantes com mais frequência. Refinarias de petróleo, depósitos, instalações-chave da indústria bélica e centros culturais emblemáticos estão sendo atingidos. A crescente ousadia desses ataques ficou evidente recentemente em São Petersburgo, a segunda cidade mais importante da Rússia. Durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o principal encontro econômico da Rússia, considerado por muitos como o Davos russo, a Ucrânia atacou a cidade com dezenas de drones. Uma corveta russa chamada Boyk foi atingida em um dique seco no porto da ilha de Kronstadt, causando um incêndio e provavelmente danos extensos. O terminal de petróleo de São Petersburgo, um dos maiores complexos de transbordo de petróleo no noroeste da Rússia, também pegou fogo. As autoridades russas afirmam que destroços de um drone inimigo abatido causaram um grande incêndio, que tirou a vida de 2 bombeiros. Nuvens de fumaça eram visíveis da conferência, levando observadores ucranianos e ocidentais a dizer que os ataques interromperam o evento. No entanto, não havia qualquer evidência de interrupção no próprio evento. Ninguém correu para abrigos, não houve pânico, nem sessões atrasadas, nada. Na verdade, o evento atraiu mais de 20 mil participantes de 130 países, desafiando as alegações do Ocidente de que a guerra na Ucrânia isolou a Rússia. A guerra certamente isolou a Rússia do Ocidente, mas como a recente visita de destaque de Vladimir Putin à China e a lista de convidados do SPF indicam, o isolamento não se estende de forma significativa aos outros 7/8 do mundo. De fato,
Durante uma sessão plenária com a presença de Vladimir Putin, o ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman Al Saud, descreveu as relações entre as duas nações como até que a morte nos separe. Ainda assim, como Tucker escreve, a infraestrutura de petróleo no interior russo já não é segura, dando a Kiev poder de pressão sobre as receitas de exportação de Moscou. E até meados de maio de 2026, as forças armadas da Ucrânia atacaram refinarias de petróleo russas, 158 vezes no total, incluindo 24 das 33 refinarias da Rússia, que são capazes de processar mais de 1 milhão de toneladas de petróleo por ano. Pelo menos 35 desses ataques ocorreram durante 2026, destacando a frequência e a potência crescentes dos ataques. Segundo fontes da Reuters, quase todas as grandes refinarias da Rússia Central tiveram que parar ou reduzir a produção de combustível, o que representa cerca de 1/4 da produção nacional. Infelizmente para a Ucrânia, isso não causou tanto dano quanto esperavam, pelo menos por enquanto. Apesar da paralisação temporária ou talvez permanente das refinarias em Tuapse, Perm, Kurishi, Ryazan e Saratov, a receita de exportação de petróleo da Rússia na verdade tem aumentado. Em maio de 2026, o volume de entregas marítimas de petróleo bruto da Rússia atingiu uma média de 3,46 milhões de barris por dia, um aumento anual de 120 mil barris em relação a 2025. E isso enquanto os preços do petróleo dispararam. A Rússia tem se beneficiado dos ataques não provocados dos Estados Unidos e Israel ao Irã, que respondeu fechando o Estreito de Hormuz e atacando a infraestrutura energética dos estados do Golfo com bases dos Estados Unidos. O resultado foi um choque severo no fornecimento de petróleo e gás natural, causando um aumento nos preços e levando os Estados Unidos a emitirem isenções temporárias nas sanções ao petróleo russo. No SPIF, Putin também destacou que as receitas do petróleo já não são mais o principal motor da economia russa como eram antes. Desde 2022, a participação das receitas de petróleo e gás caiu de cerca de 40% para 23%. Embora seja significativo, seria errado afirmar que isso é crucial para nós, disse ele. Também é um fato desconfortável que a Ucrânia ainda tem um longo caminho a percorrer antes de causar às refinarias de petróleo da Rússia algo sequer parecido com o dano que a Rússia já causou à Ucrânia. E a Ucrânia costumava ter uma indústria de refino de petróleo próspera, que supria até metade de suas necessidades de gasolina. Não mais. O presidente do Comitê Antimonopólio da Ucrânia, Pavel Kirilenko, disse ao parlamento em março que a refinaria de petróleo de Kremenchuk havia interrompido completamente as operações, como resultado dos ataques de mísseis e drones russos. O ministro da Energia, Denis Shmyhal, acrescentou que a refinaria foi atingida por 69 mísseis e cerca de 260 drones. A refinaria era a maior que restava na Ucrânia. As outras grandes refinarias da Ucrânia, em Lychev, Kherson e Drogobysh, já haviam sido destruídas ou ocupadas. Consequentemente, a Ucrânia agora depende totalmente de importações para seu abastecimento de combustível, principalmente adquirindo gasolina e diesel da Polônia, Lituânia, Romênia e Grécia. Porém, os prejuízos da Ucrânia à indústria petrolífera e às receitas russas não são a única razão para analistas como Tucker acreditarem que a guerra mudou a favor da Ucrânia. Eles também afirmam que a Ucrânia tomou a iniciativa no campo de batalha, graças em grande parte ao que Tucker chama de seu foco intenso em IA e robótica. A Ucrânia desenvolveu drones e robôs terrestres que podem manter território e até mesmo recuperá-lo. Segundo relatos, os robôs terrestres ucranianos agora realizam 80% das tarefas logísticas na linha de frente, como transportar explosivos para posições inimigas e evacuar feridos, mas estão sendo usados cada vez mais em combate direto. No verão de 2025, um único robô TW-12.7, controlado remotamente e equipado com uma metralhadora, teria mantido sua posição por 45 dias. De acordo com o porta-voz do 3º Corpo de Exército, o robô e seu operador, situados a cerca de 10 km de distância, impediram todas as tentativas de avanço e evitaram a infiltração inimiga, sem nenhuma perda de vidas ucranianas. Tudo isso está indo a um novo nível com os robôs de combate humanoides. 2 robôs humanoides Phantom MK1 foram supostamente transferidos para a Ucrânia para testes em fevereiro de 2026. Eles foram testados principalmente em missões logísticas e de suprimentos em áreas perigosas, e segundo o IntervestingEngineering.com, evidenciaram o potencial e as limitações atuais da tecnologia. O teste demonstrou o potencial da plataforma para apoio na linha de frente. No entanto, o Phantom MK1 ainda está longe de ser um super soldado de campo de batalha.
com uma capacidade de carga limitada a cerca de 20 kg sem impermeabilização e com autonomia de bateria insuficiente para uso operacional em larga escala. O fabricante americano do Phantom, Fundação, planeja resolver essas deficiências com o Phantom 2, que deve ser enviado para a Ucrânia no final de 2026. O modelo aprimorado terá, segundo relatos, capacidades sobre-humanas e o dobro da capacidade de carga do Phantom Mk1. Desenvolvedores enfrentam desafios com todos os sistemas robóticos, mas esses problemas estão sendo resolvidos aos poucos. Mas além dos robôs, há outra tecnologia fundamental que está dando vantagem à Ucrânia no campo de batalha e nos céus: a IA. O uso de IA pelo exército ucraniano evoluiu de testes experimentais para capacidades operacionais essenciais em 2026, especialmente em comando e controle, mira autônoma e coordenação de enxames. Cada vez mais, sistemas não tripulados são controlados, em parte, por dezenas de produtos de IA, de pacotes de orientação em drones a assistentes de decisão nos níveis mais altos. O exemplo mais proeminente é o conjunto de softwares Palantir, especificamente a plataforma Prisma, que foi implantada dentro da principal diretoria de inteligência da Ucrânia, o HUR, e outras unidades de ataque. O Prisma agrega dados em tempo real de milhares de drones, interceptações de radar e imagens de satélite em um único quadro operacional, permitindo que operadores e bunkers dispersos coordenem ataques massivos de drones simultaneamente. Os algoritmos do sistema analisam os pontos de interceptação de ondas anteriores, zonas de cobertura de radar e densidade de defesa aérea para calcular rotas de voo ideais em tempo real. Ele aprende sozinho em cada missão, roteando novos drones por brechas nas defesas russas que planejadores humanos talvez não notassem. Isso tem sido importante para aumentar a eficácia dos ataques de longo alcance da Ucrânia. Outro exemplo importante é o módulo TFL-TFL1, que permite que um drone de uso único opere de forma autônoma após um humano selecionar o alvo, reduzindo a suscetibilidade a interferências e defesas. Seu fabricante, a empresa ucraniana The Fourth Law, diz que o TFL-TFL1 torna um drone 4 vezes mais propenso a atingir seu alvo. A Ucrânia e seus parceiros também estão avançando rapidamente em novos conceitos de defesas altamente autônomas contra drones russos, combinando sensores ISR e IA para detectar e identificar drones inimigos em menos tempo e com mais precisão. De acordo com David Aloyan, secretário adjunto do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, todos os sistemas estão sendo conectados entre si e com pessoas para criar uma rede distribuída, com drones interceptadores em vários locais para serem ativados quando necessário. Um dia teremos apenas cerca de 10 caras que serão responsáveis apenas por aprovar as interceptações, e isso irá automaticamente direto para o alvo. Os operadores humanos também estarão dispersos. Tudo pode ser controlado a partir de Kiev, Lviv, de cidades em outros países, ele disse. Agora aqui no programa militar, nós não apenas repetimos manchetes e histórias cansativas. Explicamos tudo para você entender o que acontece e sua importância. Inscreva-se no canal para não perder nada. A disposição e capacidade da Ucrânia para reconstruir sua doutrina, aquisições e sistemas de reabastecimento em torno da guerra autônoma não só lhe deram uma vantagem sobre a máquina militar russa, que é mais lenta, isso também aborda uma das duas questões mais críticas que a Ucrânia enfrenta: uma escassez cada vez mais grave de mão de obra nas linhas de frente. Estima-se que a Rússia tem uma vantagem de 1,5 a 5 para 1, dependendo do setor das linhas de frente. Além disso, a Rússia ainda atrai centenas de milhares de recrutas com altos salários e benefícios. Em contraste, a Ucrânia foi forçada a adotar um programa brutal de recrutamento obrigatório, apelidado de buzificação, para tentar repor suas perdas. Continuam surgindo centenas de vídeos de homens sendo forçados pelo TCC, oficiais de recrutamento da Ucrânia, a entrar em ônibus para a linha de frente. Imagens divulgadas pelo ombudsman ucraniano Dmytro Lubinets mostram homens algemados às camas nos vãos das escadas em centros de recrutamento para impedir tentativas de fuga. De acordo com Lubinets, o número de reclamações ao ombudsman sobre violações dos direitos dos cidadãos durante a mobilização aumentou 333 vezes em comparação com 2022. O problema entre governo e população só aumenta. Lubinets afirma que quem pode pagar sai, enquanto os demais são mobilizados sem critério. Cada vez mais vídeos mostram a população reagindo, atacando e expulsando funcionários do TCC e policiais durante as tentativas de buzificação. Ao mesmo tempo, cerca de 95 mil ucranianos em idade militar entraram na Alemanha desde o início de 2025,
representando 60% do total de cidadãos ucranianos que buscam refúgio em solo alemão. Para piorar a situação, em janeiro, o recém-nomeado ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, revelou que cerca de 2 milhões de ucranianos estão fugindo do alistamento, enquanto cerca de 200 mil soldados ucranianos desertaram de suas posições sem permissão. A Ucrânia enfrenta pressão de apoiadores para baixar a idade de recrutamento de 25 para 18 anos. A Ucrânia recusou até agora, justificando que isso arriscaria transformar o que o professor de Relações Internacionais dos Estados Unidos, John Mearsheimer, descreveu como uma espiral demográfica de morte em uma morte demográfica. Em vez disso, a Ucrânia está aumentando a pressão sobre países como Polônia e Alemanha para que comecem a enviar refugiados em idade militar de volta para a Ucrânia para o recrutamento. O Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, afirma o seguinte: como resultado das campanhas bem-sucedidas da Ucrânia de ataques com drones de médio alcance e na linha de frente, Putin precisa convencer uma população russa cansada a apoiar o 5º ano de guerra e aceitar uma mobilização involuntária para um conflito que já custou mais de 1 milhão de baixas à Rússia. Pode ser verdade, mas parece que essa chance já passou há muito para a Ucrânia. O governo de Vladimir Zelensky e apoiadores ocidentais parecem dispostos a lutar até o último ucraniano para enfraquecer a Rússia. As evidências indicam que, na maioria das vezes, os próprios ucranianos não estão tão dispostos. Apesar dos avanços em tecnologias robóticas e não tripuladas e do sucesso em prejudicar a logística e a economia da Rússia, a escassez de mão de obra começa a aparecer nas linhas de frente. Fontes ocidentais como o ISW vêm afirmando há meses que, apesar dessa desvantagem, a Ucrânia tomou a iniciativa no campo de batalha e capturou mais território do que a Rússia, ou pelo menos limitou os avanços russos a apenas alguns poucos quilômetros. Eles dizem que nos últimos 12 meses, a Rússia ganhou em média só 280 quilômetros quadrados por mês. Porém, uma análise dos principais campos de batalha revela outra história, especialmente onde isso importa. No Donbass, os combates ao redor de Liman se intensificaram novamente, com ambos os lados disputando vantagem em trecho crucial da linha de frente. Mas, mais importante ainda, de acordo com o número crescente de fontes militares ucranianas, partes do cinturão defensivo fortemente fortificado na Oblast de Donetsk estão sob pressão crescente. E não está claro como exatamente a Ucrânia vai conter o avanço. A cidade crítica de Konstantinivka foi flanqueada, com as forças russas agora controlando mais ou menos toda a cidade, exceto as partes do norte. Cerca de 12 mil soldados ucranianos estariam cercados, com muitos outros recuando para a próxima cidade no cinturão, Ruskovka. Como coloca o especialista militar ucraniano Konstantin Machovets, quanto às perspectivas táticas futuras da defesa de Konstantinivka, elas, ao que parece, são, para dizer o mínimo, muito desfavoráveis para as forças armadas ucranianas. Kramatorsk e Sloviansk, as outras cidades desse cinturão, estão agora ao alcance dos drones FPV russos e da artilharia de médio alcance, com a logística das cidades sob constante pressão. As autoridades ucranianas recentemente ordenaram a evacuação de grandes partes de ambas as cidades, juntamente com os assentamentos próximos de Belenkier, Malotaranovka e Privolgie, ressaltando como a situação está se deteriorando. Se esse cinturão de fortalezas cair, há muito pouco em termos de fortificações pesadas para impedir que os russos capturem o restante da Oblast de Donetsk e avancem ainda mais. Por isso, Zelensky afirma categoricamente que não aceitará as exigências russas de retirar as forças ucranianas do Donbass para a paz. Mas, a menos que algo mude drasticamente nas próximas semanas, ele pode não ter escolha. Mais ao norte, especialistas ucranianos estão alertando sobre a situação no importante centro logístico de Kazutia-Lopen, no Oblast de Kharkiv. Especialistas alertaram que tomar a cidade permitiria às tropas russas chegarem rapidamente aos arredores de Kharkiv. Agora, se você ouvir especialistas militares ucranianos e não apenas a propaganda alinhada ao governo e ocidental, a situação está se tornando igualmente difícil ao redor da cidade-chave de Orikiv, em Zaporizhia, nas aproximações ao norte da cidade de Sumy e em outras direções. Talvez o maior indício de que os avanços ucranianos não são como dizem seja a insistência de Volodymyr Zelensky e aliados europeus em exigir cessar-fogo unilateral nas linhas atuais como condição para uma paz justa e duradoura. Você precisa procurar muito nos anais da história militar para encontrar exemplos em que o lado que está vencendo decide unilateralmente cessar seus avanços em favor do lado que está perdendo. A Rússia rejeitou um cessar-fogo nas linhas de frente atuais, enquanto a Ucrânia insiste. Tire suas conclusões.
Enquanto isso, especialistas como Tucker e o ISW continuam minimizando fontes como o relatório de maio de 2026 do diretor-geral do Pentágono, que esfriam a narrativa de uma vitória ucraniana iminente. O relatório afirma que a Rússia quase certamente mantém uma vantagem significativa sobre a Ucrânia na maioria das áreas-chave. Tucker ignora Switzer, escrevendo: para perceber como as perspectivas da Ucrânia mudaram, considere que, em março, a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, afirmou que a inteligência dos Estados Unidos via vantagem da Rússia no conflito. Tucker também parece completamente alheio, seja consciente ou não, à situação impossível que a Ucrânia enfrenta em outra área crítica: defesas aéreas contra a gama cada vez maior e mais avançada de mísseis balísticos da Rússia. O problema parece intransponível quando se trata do sistema de defesa aérea que a Ucrânia mais precisa: mísseis PAC-3 ou PAC-2 para o sistema Patriot. De longe, o sistema mais eficaz contra mísseis balísticos. Em maio, Zelensky escreveu uma longa carta aberta ao presidente Donald Trump, solicitando urgentemente a entrega acelerada desses mísseis. Parece ter sido ignorado publicamente. Ele também pediu licença para fabricá-los na Ucrânia, o que também parece ter sido ignorado, quando não rejeitado, ao menos publicamente. Depois, ele solicitou à Alemanha mais dezenas de mísseis Patriot de suas reservas até o fim do ano. Em troca, ele prometeu entregar drones interceptores, que devem ser produzidos no futuro. Uma resposta é esperada em julho. O problema para Zelensky é que, devido à guerra na Ucrânia e à luta dos Estados Unidos contra o Irã, há escassez crônica desses mísseis e falta capacidade de produção para atender a demanda. Estima-se que a Rússia produz até 113 mísseis balísticos, aerobalísticos e hipersônicos por mês. Enquanto isso, embora tenha anunciado planos para aumentar drasticamente a produção nos próximos anos, a Lockheed Martin fabrica apenas cerca de 52 mísseis interceptores PAC-3 pós-graduação por mês. Então, mesmo que cada um deles fosse entregue à Ucrânia, ainda não seria suficiente. E a Ucrânia certamente precisa deles. Após o ataque cínico da Ucrânia a uma faculdade de formação de professores, que deixou 21 adolescentes mortas e dezenas de outras feridas, a Rússia vem intensificando constantemente seus próprios ataques com drones e mísseis em toda a Ucrânia. Os alvos agora incluem centros logísticos, postos de gasolina, caminhões e armazéns, até os que guardam alimentos e suprimentos médicos. No dia 10 de junho, por exemplo, o prefeito de Kharkiv, Igor Terikov, relatou mais de 20 ataques com drones do tipo Gerund dentro dos limites da cidade, deixando vários incêndios de grandes proporções em seu rastro. Putin prometeu ataques sistemáticos a centros de decisão, mas fica claro que o objetivo é causar máxima perturbação e insatisfação no governo e na população ucraniana. Os ataques crescentes da Ucrânia à Rússia visam forçar Putin a aceitar uma derrota humilhante, mas há poucas evidências de que isso funcione. Putin enfrenta pressão crescente na Rússia, mas não para buscar uma paz desfavorável. A maioria dos russos exige cada vez mais abertamente que ele pare de agir com cautela e ataque a Ucrânia com mais força. Enquanto atende a essas demandas, Zelensky intensificou os ataques de longo alcance da Ucrânia na Rússia. Por sua vez, a Rússia parece estar adotando uma postura cada vez mais insensível em relação às vítimas civis ucranianas, que estão aumentando rapidamente. E Zelensky e a Ucrânia não estão fazendo o mesmo. Yulia Mendel, polêmica ex-secretária de imprensa de Zelensky, que depois fugiu para os Estados Unidos e se voltou contra o ex-chefe, resumiu os riscos recentemente. Se a gangue de Zelensky não aceitar parar a guerra neste verão, a Ucrânia terá rios de sangue e um inverno terrível. Vão nos dizer para aguentar mais alguns meses. E mais uma vez, eles vão nos dizer que a Rússia está prestes a colapsar agora. As pessoas que prescrevem essas mensagens não são estúpidas. Elas só têm certeza de que todos nós somos estúpidos, disse ela. Mesmo assim, Zelensky, seus apoiadores na Europa e a imprensa pró-regime continuam acreditando que uma derrota devastadora para a Rússia está próxima. Mas como seria de fato uma vitória ucraniana? De acordo com David Elroyan, declarar vitória exigirá mais do que apenas o fim das hostilidades. O país invasor precisa sair muito mais enfraquecido, para que não possa se rearmar como fez após a invasão da Crimeia em 2014, disse ele. Atualmente, eles destinam cerca de 30% da economia à indústria de defesa, o que é excessivo, acrescentou ele. O fato de a Ucrânia gastar toda a receita do governo na guerra e depender de ajuda externa e empréstimos para salários, pensões e demais despesas
parece ter passado despercebido por ele. Sem contar que, além de destinar toda a receita do governo ao esforço de guerra, outros 90 bilhões de euros, cerca de 140 bilhões de dólares, em apoio da União Europeia, já são considerados insuficientes. E a União Europeia, na verdade, não tem o dinheiro para emprestar à Ucrânia. Está usando ativos russos confiscados. A ajuda humanitária à Ucrânia caiu drasticamente quando a população, já há muito tempo sofrendo, mais precisava. De acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial, as verbas europeias para ajuda financeira e humanitária caíram para menos de 1/5 da média mensal registrada em 2025 entre janeiro e abril de 2026. A pobreza, o desemprego e a insegurança alimentar estão aumentando, mesmo com a população em queda e a inflação continuando a subir. Assim como um número crescente de vozes fora da grande mídia, o ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, também demonstrou ceticismo sobre a narrativa de que a Ucrânia virou o jogo. Eu realmente não quero ser aquele que estraga o clima e impede as pessoas de comemorarem. Mas primeiro, em novembro, você e eu vamos voltar à narrativa de como todos nós sobrevivemos ao inverno. As frases dizendo que houve um ponto de virada na guerra, que a Ucrânia mudou tudo e agora vai marchar sobre o Kremlin, são bobagem. Entendo que para alguns ouvintes, isso ajuda no estado mental deles. É uma história útil. Então, quem está se iludindo ou mentindo descaradamente? Pessoas como Tucker, o ISW e Zelensky estão certos? A Ucrânia está avançando rapidamente para uma vitória decisiva, que força a Rússia a aceitar termos de paz humilhantes e, no final, um colapso interno dentro da Rússia? Zelensky e seus parceiros na União Europeia e Reino Unido estão de forma cínica destruindo o povo e a economia da Ucrânia ao perseguirem um sonho impossível de vitória? Mais importante, para onde vão as escaladas de Zelensky? Parece que esqueceram que a Rússia é a maior potência nuclear do mundo. O objetivo desse poder é evitar esse tipo de derrota. Então, os europeus estão mesmo dispostos a arriscar ataques nucleares ou uma declaração formal de guerra por parte da Rússia com a mobilização de centenas de milhares de soldados a mais? Será que França ou Reino Unido arriscariam trocar Londres ou Paris por Dnipro, retaliando com ataques nucleares se a Rússia chegasse a esse ponto? As populações deles permitiriam isso? Roman Kostenko, secretário do Comitê de Defesa da Rada, alertou sobre os riscos do uso de armas nucleares táticas pela Rússia para romper a linha de frente ou mobilizar em massa, e sobre como seria difícil para a Ucrânia responder a isso. O tempo dirá. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no futuro com este vídeo sobre como a Rússia não vai se recuperar da guerra pelos próximos 100 anos. Obrigado por assistir.